Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei que horas você vai estar assistindo este vídeo, ouvindo este áudio, mas meditando aqui na palavra do Senhor neste momento, fui incomodado no meu coração, ardeu em meu coração compartilhar essa palavra com vocês que está no livro de João, capítulo 15. E ela diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. O texto é um pouquinho grande e todo ele é muito interessante assim de se meditar e olharmos para a realidade dos verdadeiros cristãos. A palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, queridos, ela é para o cristão. Ela não é para o ímpio, para o incrédulo, ela é para o cristão. Porque a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, a nossa direção, a nossa orientação para alcançarmos a eternidade com Deus a partir do momento que a obedecemos. E obedecê-la nos leva a um nível de santidade. E esse nível de santidade, que vai aumentando cada vez mais em nós pela obediência, nos aproxima mais de Deus, nos dá a oportunidade e o privilégio de aproximarmos mais de Deus. E quando eu paro para meditar nesta palavra, esse nível de santidade que vai aumentando cada vez mais em nós pela obediência. queridos, nós tivemos o privilégio de ser escolhidos pelo Senhor. Não foi eu que escolhi o Senhor como meu Senhor e Salvador da vida. Foi Ele que me escolheu, assim como Ele escolheu a vós. Como escolheu a muitos. E muitos desses que Ele escolheu, né, hoje estão fora de sua presença. Por uma escolha, uma situação, uma circunstância, mas pelo seu livre-arbítrio escolheu estar fora da presença. Lutas, tribulações, como o próprio Senhor falou aqui na palavra, ele passou, ele enfrentou, mas ele permaneceu a ponto de ir para a cruz. E nós precisamos permanecer para irmos para a eternidade, porque ele já nos livrou da cruz quando ele foi ali por nós. Então, quando ele fala assim, olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu não sei, espero que muitos dos que estão aí fora da presença do Senhor, hoje distante do Senhor, na igreja dos desigrejados, possam ouvir essa mensagem e entender que foi Deus quem te escolheu. Um dia, o Senhor demonstrou e mostrou para você, como assim para mim, o seu amor, nos dando a oportunidade de conhecê-lo de uma forma que nunca o conhecíamos. Ouvíamos falar de Jesus, eu nasci e cresci ouvindo falar. Passei por uns caminhos de religiões ouvindo também de Jesus, mas eu só fui conhecer, encontrar Jesus e saber realmente quem Ele é quando Ele me escolheu. A Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Queridos, nesses 30 anos eu já enfrentei coisas que vocês não têm noção. Esse ano mesmo eu já passei por situações, esse ano, não vou nem falar dos anteriores não, situações que vocês não têm noção do que eu passei, do que eu enfrentei. Permanecer não me faz melhor do que ninguém, mas me mostra o quanto o Senhor me ama e Ele está sempre comigo, me livrando, me dando força, me guardando, me protegendo, assim como os meus também. Então entenda bem, um dia o Senhor te escolheu.
Mas talvez hoje você só se encontra na condição dos chamados e não dos escolhidos, porque você não escolheu viver a escolha do Senhor quando Ele te escolheu. Não foi vós que o escolheste, Ele vos escolheu. Foi o que o Senhor Jesus está falando aqui no livro de João para mim e para você. Caminhar com o Senhor, eu falo hoje, que é para os corajosos. Eu sempre falo, se você quer ter aventuras, adrenalina lá no alto, anda com Jesus. Você não precisa de pular de bump jump, de fazer certas atrocidades a ponto de colocar Deus em prova para viver adrenalina. Basta você andar com Jesus. Ele fala assim, olha, e vos nomeei, não só nos escolheu, mas nos nomeou, para que nós possamos ir e dar frutos. Amados, o ID é para todos aqueles que ele escolheu. E hoje nós podemos ver quantas pessoas estão aí ainda sentadas no banco de suas igrejas, na comodidade, na zona de conforto, sem entender isso aqui, queridos. Sim, sem entender isso aqui. Quando o Senhor me escolheu, Ele me escolheu para ir e não para ficar. E ficar sentado no banco e só me alimentando. E muitas vezes esse alimento não fazendo a digestão adequada, ou seja, eu recebo a palavra e a palavra não flui em mim, não frutifica em mim aquilo pela qual ela foi enviada. Porque a palavra, ela, amados, é para ser assim na minha e na sua vida. Só que na vida de muitos não acontece dessa forma. Eu não estou falando que todo mundo tem que fazer missões. Hoje se denomina até missão urbana, aquela missão local, aquela que você faz onde você mora. Só que a maioria das pessoas na igreja, amados, estão vivendo essa comodidade, essa zona de conforto, em que elas não querem se envolver, elas não se envolvem. Eu não consigo entender isso, mas é uma realidade que nós enfrentamos. Quando se fala para fazer missões, quando se fala para cooperar com missões, quando se chama para orar, quando se chama para fazer alguma coisa para o Senhor hoje, as pessoas sempre estão com seus motivos, os seus meios de se ausentar, negligenciar, até desobedecer aquilo pela qual Deus o chamou. Foi Deus quem me chamou. E se Ele me chamou, Ele tem uma comissão para mim, Ele tem uma comissão para você. Agora, o que você está vivendo disso? Como você está lidando com esse chamado do Senhor, com essa escolha que Deus fez por você? Amados, quando eu paro para pensar, há 31 anos atrás, eu estava num caminho que se o Senhor não tivesse me alcançado, eu não estaria aqui hoje. Ele poderia ter chamado, escolhido outros dos meus lá, da minha família, da minha parentela. Ele poderia. Mas ele escolheu a mim. Não é porque Deus tem preferência e faz acepção de pessoas. Assim como eu estava lá fora no mundo, você também estava. Assim como ele me escolheu, ele também te escolheu. E ele tem escolhido ainda muitos, mas muitos ainda estão negando essa escolha, estão rejeitando essa escolha do Senhor. Alguns vieram e entenderam como um chamado, mas não como um escolhido. Eu posso chamar alguém, mas eu posso escolher. Eu posso chamar a multidão, mas eu posso escolher na multidão. Naquele tempo eu estava na multidão. E o Senhor foi lá e me escolheu e me chamou. Assim como você também. E o que você tem feito disso? Como você está vivendo isto? Ele fala assim, olha, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vós ameis uns aos outros. Queridos, é quando você entende o amor de Deus, você ama o próximo. E quando você entende esse amor ao próximo, você então vive esse id, vive esse ir e levar o reino, levar a palavra de Deus, levar o plano de salvação. Isso é id, é falar daquele que te escolheu, falar de Cristo Jesus. Eu cheguei há pouco tempo agora
de uma missão que pela terceira vez tive o privilégio de ir ali em Lufa, um distrito de Cruzeiro Novo, norte de Minas. E estou agora indo em setembro para Rondônia. Voltando de Rondônia, eu tenho uma viagem novamente para a Lufa, possivelmente indo a Lufa de novo. São 4 vezes por ano que se vai. E possivelmente eu estarei indo agora em outubro. Chegando de lá, eu estou esperando uma confirmação de um irmão em Cristo, missionário, que mora no Rio. Lembrando dele, orem por ele, porque ele passou por um processo de câncer de intestino, está em processo de tratamento e também de se aquietar por esse processo, mas ele está com a iminência de ir para a tribo indígena no Maranhão, onde nós tivemos há alguns anos atrás, e ele quer voltar lá, como também ele quer subir lá no Pará, lá em Belém, e subir acho que até no Acre, e pregar o evangelho. O chamado dele é muito com as tribos indígenas. Então ele, conversando comigo, me fez o convite e estou nessa iminência. E abrindo um parênteses aqui, queridos, antes da pandemia eu tinha um grupo, né, de pessoas que eram mantenedores das minhas viagens missionárias. Estava até conversando agora, recentemente, no monte com um irmão que eu conheci, e falando, né, que esse grupo desmantelou. Hoje eu não tenho mais pessoas fixas como eu tinha antes, né, para as viagens missionárias. E voltando agora, estou buscando que Deus levante, né, um novo grupo, pessoas que eram voltando a estar nesse novo grupo de missões, porque, queridos, é o que eu amo fazer, pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, e eu não tenho, né, eu vivo da obra, eu não tenho esses recursos para poder assumir todos os compromissos dessas viagens, igual essa de Rondônia agora, é 2 dias de viagem praticamente, 2 dias na estrada, então o custo é todo meu. O pastor lá está construindo uma igreja, o irmão que me convidou está indo lá, está indo um pedreiro também, a gente vai dar um apoio lá e com certeza o nome do Senhor será glorificado. Vou estar fazendo transmissão do culto que nós tivermos lá, ao vivo na rádio. Para quem não sabe, eu sou diretor de uma rádio, chama Rádio Deus é Fiel Sempre, e você pode acessar o aplicativo aí no Play Store, ok? Então, queridos, eu fui escolhido pelo Senhor. O Senhor não só me chamou, mas Ele me escolheu. Assim eu creio que com você também. E Ele diz assim, olha, para que tudo que vós pedides ao Pai, Ele vos conceda. É muito interessante o Senhor Jesus deixar isso para nós, só que as pessoas muitas vezes só focam nessa parte e esquecem que o Senhor nos chamou para ir primeiro. E o ir como recompensa, nós podemos apresentar para Deus o desejo do nosso coração e pedi-lo aquilo que arde em nosso coração. E se assim da vontade dele for, ele nos conceda, para que haja gozo em nós, para que a nossa fé aumente, para que a nossa comunhão com o Senhor se firme cada vez mais, não pelo que Ele faz, mas primeiramente pelo que Ele é, e o que Ele faz vai reforçar essa nossa comunhão, esse nosso relacionamento, essa nossa intimidade com Ele. Só que as pessoas acham que está enganando a Deus, que Deus não sabe verdadeiramente a motivação, o incentivo, ou que está dentro do coração de uma pessoa, quando ela vai a Deus e apresenta o desejo, e Deus concede, e ela continua sentadinha lá no banco da igreja. E às vezes hoje nem está mais na igreja. E às vezes recebeu a bênção do Senhor e está fora da igreja, fora até da presença do Senhor. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. A mão de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que eu e você pedimos ao Senhor. Infinitamente mais. Só que eu, vou falar de mim, eu me voltei para o Senhor, eu ouvi o chamado, eu aceitei a escolha dele pela minha pessoa, mas não me relaciono com ele de forma a barganhar, a realizar os desejos do meu coração para eu permanecer. Nunca foi, e eu espero que Deus me dê força para nunca ser. Porque assim eu sei de muitos que se relacionaram com o Senhor para alcançar e conquistar. E Deus provou, mostrando para aquela pessoa que o que Ele estava concedendo a ela,
quem era ela, revelando a ela o seu caráter. É o que eu sempre digo para as pessoas, a bênção, ela vem para revelar caráter e tratar o caráter. Ela vai revelar o meu caráter para mim primeiro, sem ser exposto, e me dá a oportunidade de tratar esse caráter se ele estiver manchado, se ele estiver denegrido pelas circunstâncias, fatos e situações da minha vida. E moldar em mim o caráter de Cristo. Então as pessoas pensam que quando Deus abençoa só é para viver o gozo da bênção, mas esquece que ela vem primeiro para tratar e transformar caráter. Só que muitos, quando recebem, têm o seu caráter revelado e elas se distanciam, deixam o Senhor. Ele nos chamou, ele nos escolheu para irmos e dar frutos. Aí ele diz assim, olha, ao que ele nos manda, e ao segundo maior mandamento, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Primeiro a gente ama o Senhor, e depois a gente ama o próximo como a nós mesmos. Esse aqui é o segundo mandamento. Lá em Êxodo, você vai ler isto. E Jesus reforça aqui, não é a primeira vez que ele faz isso, em reforçar esse segundo mandamento, porque para irmos e dar fruto, é só por amor ao Senhor e amor ao próximo. Aí eu questiono, será que essas pessoas realmente reconhecem o amor de Deus? Porque se ela reconhece o amor de Deus, ela tem a capacidade de viver o amor de Deus pelo próximo. E amar ao próximo é ir falar do reino, esses que estão perdidos aí. Queridos, essa é uma realidade. Agora, nesse exato momento, são 3 horas da manhã e 20 minutos. Quantos estão morrendo agora sem Jesus? Quantos perdidos estão aí fora, à beira do abismo, prontos para serem ceifados pelo inimigo? Será que alguma dessas pessoas que estão aí à mercê do inimigo, na mira do inimigo, não são pessoas que Deus quer que você vá? Ou que Deus já te chamou para ir e até hoje você não foi? Será que nenhuma dessas pessoas já pereceu porque você não foi e pereceu sem conhecer a verdade? Queridos, Deus vai cobrar no dia do julgamento isso. Pode ter certeza. No dia do julgamento ele vai te apresentar as almas que ele colocou diante de você e você não falou do reino, você não falou do amor de Cristo. Ele ainda diz assim, olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Entenda bem uma coisa, principalmente você que possa estar me ouvindo ou me assistindo, que chegou para a caminhada com Cristo agora, é novo convertido, é uma pessoa recém-chegado para a jornada, é um bebê na fé cristã evangélica, cristã bíblica. Não pensa que vai ser fácil, eu não vou te iludir. Não pensa que vai ser maravilhoso e só coisas boas, porque eu não vou te iludir. O inimigo perseguiu Jesus. Ele não vai perseguir a nós? Claro que vai. Ele não queria que Jesus cumprisse o que ele cumpriu para que nós não viéssemos a ser salvos. Mas ele também não quer que você vá e leve salvação para aqueles que estão perdidos e principalmente os que estão bem próximos da mira dele. Então ele vai tentar te parar. E uma das primeiras e maiores tentativas que o inimigo vai tentar é contra os seus, aqueles que você estima, aqueles que você ama. Principalmente se você é casado ou é casada. Ele vai tentar desmoralizar, desmerecer você no meio deles. E se ele não conseguir, porque você vai permanecer firme, ele vai tentar pegar os seus. E vai tentar usar a palavra para te parar, para te mobilizar. Aí ele vai te levar lá em Timóteo e falar, se você não cuida bem da sua casa, você não pode cuidar da casa do Senhor, das coisas do Senhor.
Então, queridos, a questão é estarmos na torre de vigia, é obedecermos o Senhor, é nos santificar pela obediência ao Senhor e cumprir aquilo pela qual Deus nos chamou para viver. Consegue entender isso? Ele diz assim, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Sabe o que ele está falando aqui? Se eu e você estivéssemos ainda, cheguei até a arrepiar, se eu e você estivéssemos lá no mundo, você acha que as coisas que nós conseguimos enxergar hoje por caminhar com o Senhor, e que parece ser tão difícil, até impossível de mudar na nossa vida, isso nos seria claro? Não seria tão evidente? Claro que não, queridos. Enquanto eu e você estávamos lá no mundo, sofrendo por levantes do inimigo, porque quem não conhece Jesus e está lá no mundo, você está achando que o diabo está quietinho em relação a eles? Não, o diabo está trabalhando para ceifá-los. Assim como ele fez comigo, com você, tentou fazer comigo, com você. Aí o Senhor veio e nos escolheu, nos tirou dali. Hoje, ele quer fazer a mesma coisa através da minha e da sua vida com essas pessoas que ainda estão lá. Mas não quer dizer que eu e você não estamos sendo observados pelo inimigo. Sim, lá em Hebreus 12 fala sobre isso. Estamos rodeados por várias nuvens de testemunha. Só que hoje nós estamos cercados pela mão poderosa do Senhor, pelos anjos que estão ao nosso redor e ao derredor, para que não haja nem brecha para o inimigo. Então, olha o que ele está falando aqui, olha. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Quando a Bíblia fala do mundo, queridos, está falando do reino das trevas que está no mundo, porque Satanás com seus demônios, né, quando foram expulsos do céu, Satanás com os anjos que estavam com ele, com Lúcifer, né, que foi expulso do céu, eles foram expulsos para a terra. Para a terra. Então entenda bem, o diabo, ele está te observando, ele está observando a gente, ele só não pode aproximar. A partir do momento que a gente não dê legalidade, que legalidade é essa? O pecado, a desobediência da palavra de Deus. Porque ele só aproxima se nós desobedecemos a palavra. Ele está falando para mim e para você, olha, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Olha para você ver, querido. Porque nós não somos mais do mundo, ele nos escolheu do mundo. Quando eu parei para ver, eu estava lendo, dando seguimento aqui à leitura da palavra, que eu li isso, eu parei. Eu tentei dar prosseguimento, como eu dei, mas voltei, ardeu no meu coração compartilhar essa palavra com vocês. Queridos, nós estamos no mundo, o Senhor nos escolheu do mundo. Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Queridos, como que foi essa escolha? O dia que realmente, cheguei a arrepiar de novo, quando foi aquele dia que você... Porque às vezes as pessoas estão numa igreja, ou estão num culto num lar, ou num momento assim, onde há um momento, né, de compartilhar a palavra, um culto, um momento que se cultua o Senhor. Seja um culto de ação de graça, seja um culto realmente na igreja, seja um culto no quintal, seja um culto na praça, não importa. A partir daquele momento que você ali abriu a boca, levantou sua mão, foi lá na frente, recebeu uma oração para confirmar e afirmar publicamente a sua escolha por Cristo Jesus, ali naquele momento o diabo já se enfureceu com você, ele já começou a ter mais ódio de você. E você acha que ele vai ficar quieto porque você fez isso? Não. Ele vai tentar não deixar você firmar, não deixar você permanecer, não deixar você viver o amor de Deus, não deixar você usufruir dessa escolha. Se você perseverar e permanecer, você vai estar se colocando numa condição de resisti-lo. Mas isso não quer dizer que ele vai parar. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, a Bíblia diz que Satanás deixou Jesus por um tempo. Por um tempo. Sabe o que é isso, querido? Ele voltaria a tentar
o Senhor novamente. Ele voltaria a se levantar contra o Senhor. E quer dizer que isso não vai acontecer comigo, com você? Vai. Toda vez que eu e você trouxermos glória para Deus, o diabo fica mais furioso. E ele se levanta. E quanto mais eu e você permanecemos, ele dá um tempo, mas ele volta de novo. E enquanto nós vivemos nessa terra, queridos, ele vai fazer isso. Ele vai continuar fazendo isso. Ele veio para isso. Assim como Jesus veio para a nossa salvação, o diabo está aí para a perdição de quem quer. Eu tenho, se for colocar assim para vocês entenderem, por tudo e muitas coisas que eu passei, eu teria muitos motivos para poder ter chutado o pau da tenda, da barraca. Ah, querido, vocês não têm noção. Eu não vou falar das últimas que eu vivi agora, mas ano passado, uma das coisas que o diabo pensou, agora eu vou arrebentar com ele, agora eu vou tirar ele da presença do Senhor, foi quando minha mãe perdeu a visão esquerda dela. Minha mãe cristã, uma mulher temente a Deus, que orou pela minha vida quando eu estava em caminhos tortuosos da religião. E hoje eu estou aqui, 31 anos de convertido, faço agora no final do ano. Foi difícil? Foi. Não foi fácil, queridos. Mas eu não questionei. Ah, Deus, por que não? Porque o histórico que poderia vir, se Deus não tivesse intervido, eu poderia ter ficado até sem minha mãe. Vocês não têm noção do que foi que aconteceu. E como foi essa batalha. E hoje ela está aqui, graças a Deus, comigo. Minha mãe tá forte, cozinha, lava, passa e cuida da casa. E só não viajou comigo agora para a Lufa porque meu pai está esperando uma cirurgia, mas arde no coração dela missões. Tá entendendo, queridos? O diabo vai sempre procurar um meio com você, com os seus, para te levar a desiludir, decepcionar, se sentir decepcionado com Deus, porque Deus não decepciona a gente. Ele falou assim, olha, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Entenda bem, se um dia de coração você aceitou Jesus, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi marcado, você é marcado. Você não presta mais para o mundo. O diabo vai tentar te pisar, vai tentar arrebentar com você se você for lá no mundo, e se ele tiver oportunidade, ele vai te ceifar. Então não dá oportunidade, não. Permaneça, porque o Senhor te escolheu. Entenda isso, meu querido e minha querida. O Senhor te escolheu, o Senhor nos escolheu. Ele diz assim, olha, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Você está sendo perseguido? A Bíblia diz, palavras do Senhor, que os nossos maiores inimigos estão na nossa família. Sabe aonde que o inimigo vai começar uma grande perseguição contra você? No meio dos seus. No meio dos seus, dentro da sua casa, da sua família, da sua parentela. Se ele não conseguir porque você está perseverando, sabe onde que ele vai tentar? De novo. É na sua segunda família, a família cristã. Eu estou te falando que eu passei por isso. Você está achando que o diabo não vai usar a família cristã para te perseguir? Vai. Porque lá dentro tem pessoas que não temem ao Senhor, mas estão lá por algum motivo. Não quero ater nisso, não vou entrar em detalhes nisso, mas tem pessoas enviadas pelo diabo, tem pessoas que estão ali só por convencimento e não por por se converter. Então, ou seja, pessoas que estão dando legalidades para o diabo. Esses dias não, foi ontem. Eu fiquei sabendo de um colega de ministério, não que eu tenha intimidade, que eu tenha vivência com essa pessoa, não. Eu falo colega de ministério porque é pastor. Eu fiquei sabendo que ele foi pego em adultério. Né? A situação ficou muito delicada, uma situação muito difícil. Mas enfim, o Senhor está no controle. Né? É difícil, é uma situação que não vou me ater nisso. Mas para vocês entenderem, queridos,
O inimigo sabe, ele não sabe o que está aqui na sua mente. Ele não sabe o que se passa na sua mente. Só você e Deus e você. Mas ele percebe as coisas que você está vivenciando espiritualmente da parte de Deus, os acontecimentos que estão tendo na sua vida. Então ele é sutil. Então não vamos dar brecha não, queridos. Amém? Ele fala assim, olha, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Quando que eles guardaram a vossa palavra, a minha, a sua, no Senhor? Quando nós cumprimos o ID, queridos. Eu vos escolhi para que vá e dê frutos. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Olha só, queridos, o que o Senhor está falando aqui? Tudo isso, né, essa perseguição das trevas contra a nossa vida, é por causa do nome do Senhor em nós. Quando aquele pessoal estava lá naquele momento que o demônio manifestou naquele homem, aí foram expulsar aquele demônio em nome de Paulo, em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E aí o demônio virou e falou assim, ó, Paulo eu sei quem é, e Jesus eu conheço. Mas quem é vós? Aqueles que estavam ali, aquele que estava à frente ali expulsando o demônio, ele não tinha o nome de Jesus sobre ele, ele não tinha o reino de Deus sobre ele, não tinha uma vida com o Senhor. Ele ouviu falar de Paulo e que Paulo pregava no nome de Jesus. Mas ele não era aquela pessoa, e ele não estava, porque se ele tivesse, o diabo não tocava nele. E o que o diabo fez? Desceu o couro neles. Como ele tem feito com muitos aí. Queridos. O nome de Jesus está em você, o nome de Jesus está em nós, porque esse nome tem poder. Mas não é o nome de Jesus por conhecer Jesus, de ouvir alguém falar dele, mas é por eu e você nos relacionarmos com ele, termos ele em nós e poder usar o nome dele para libertar esses cativos que aí estão. Olha isso que ele fala aqui, olha. Mas tudo isso farão por causa do meu nome. Preste atenção. Da mesma forma que o diabo se levanta contra você por causa do nome de Jesus, por causa da pessoa de Jesus em você, em mim, em nós, o reino de Deus também vem sobre nós por causa do nome da pessoa de Jesus em nós. Mas para a pessoa de Jesus e o seu nome ter poder em nós, estar em nós, habitar em nós, pelo Espírito de Deus em nós, precisa haver obediência, porque obediência traz santidade. Sem obediência não há santidade. Sem santidade não há presença de Deus, não há presença do Espírito de Deus, não há presença de Cristo Jesus em nós. Não há. Nós estávamos ali em Lufa e sábado, depois do jantar, o líder do grupo, né, o líder do projeto, o líder do ministério, falou assim que era para a gente subir para a sala, porque ele tinha recebido no coração de estarmos reunidos para orarmos. E, queridos, foi um momento tão gostoso, foi um momento assim, tão de Deus mesmo, foi tão maravilhoso. Eu estava escutando agora, assistindo um vídeo lá no WhatsApp do grupo do projeto, e ouvindo algumas pessoas dando testemunho lá. E teve uma irmã que citou esse momento nosso. E realmente, queridos, foi um momento muito gostoso, assim, da presença de Deus em nós e no nosso meio, nos envolvendo ali naquela hora, nos fortalecendo ali naquela hora. O nome de Jesus. Eu tenho um livro do Max Lucado que chama O Nome de Jesus. É um livro maravilhoso de se ler.
Inclusive, eu vou estar viajando, eu vou estar levando ele, porque 2 dias de viagem, 2 dias dentro do ônibus, tem muita coisa para se fazer, né? Não é só ficar à toa dormindo, não. Então, eu quero ler a palavra, eu quero ler esse livro. Hoje eu estava até pensando num livro meu que eu não sei aonde ele está, mas eu vou procurar, que chama Os Caçadores de Deus, de Tom Temme. Esse livro nossa, é maravilhoso. Mas enfim, olha só, ele ainda diz assim, olha, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também meu Pai. Queridos, quando eu e você ouvimos o que Jesus tem a nos falar, pode ter certeza, o Senhor ele vai vir falar algo para a nossa edificação, para a nossa libertação, para a nossa transformação, para a nossa salvação. E quando ele nos fala, queridos, não tem como você se desculpar. Não tem como você tentar se justificar. O que é justificativo? É transferência de culpa. Não tem. Não tem. E olha, queridos, às vezes a gente, momentaneamente, podemos até pensar que isso pode acontecer. E às vezes até acontece em relação a algumas pessoas. Mas no julgamento final não vai ter isso não, queridos. Agora o problema é quando chegar ao julgamento final, em que lado você terminou a sua jornada aqui na Terra. E vai estar. Entenda bem, o Senhor me escolheu, escolheu a vós. Por exemplo, a esta hora, que são 3 horas da manhã e 45 minutos, eu poderia estar dormindo. Zona de conforto, privilégio, oportunidade. Deus nos dá isso, não é verdade? Eu poderia estar usufruindo disso, mas incomodado, quando eu rolo na cama para lá, olho para cá, eu tenho que levantar, vir para a sala, meditar na palavra. Estou restaurando agora esse tempo de fazer mensagem como estou fazendo agora, porque eu fiquei bom tempo parado. Em situações de circunstância, não vou ater nisso, mas eu tenho visto Deus movendo na minha vida nesse sentido. Estou ausente dos meus programas da rádio, mas a rádio está ativa. Tem mensagens minhas lá, mas estou voltando para a rádio, assim, as atividades, né, minhas programações. Então, queridos, ao meditar nessa palavra, eu fiquei incomodado, mas ao mesmo tempo num gozo do privilégio. E olha, o que eu vou falar aqui é só para edificação, para te motivar, e não para soberba e orgulho. Não, 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 nada disso, para a glória do nome do Senhor. Eu já tive o privilégio de ler a palavra toda 47 vezes, fora as partes que, às vezes que eu li, não toda, mas livros aleatórios. Eu já li essa passagem, mas hoje, né, nessa madrugada, ela ressoou diferente, a ponto de me incomodar e estar aqui para dizer para vocês e repetir para vocês. O Senhor me escolheu. O Senhor te escolheu. Você e eu somos escolhidos do Senhor. Não vamos ficar na parte dos chamados. Não, vamos ficar dos poucos escolhidos e esses escolhidos, eu e você, permanecermos. Porque nós, claro, só temos a ganhar. Perder se virarmos as costas. Se ficarmos só na condição dos chamados e não do escolhido. Deus não faz acepção em Cristo Jesus pelo seu Santo Espírito, não faz acepção de pessoas. O amor dele é para todos nós. Cristo foi na cruz por todos nós. O Espírito Santo é dado àqueles que realmente o Senhor escolheu e aceitou a sua escolha e permanece. E em santidade, porque sem santidade o Espírito Santo não permanece não. Mas permanecer, ele está aí, ele vai habitar em mim, vai habitar em você. O Senhor me chamou você para dar frutos. Para irmos e dar fruto. Você tem dado fruto?
Se não, queridos, está na hora de acordar. Levanta, desperta tu que dormes, porque o Senhor fala contigo nesta hora. Amém? Não se esqueça, você é escolhido. Você é escolhida do Senhor. Há uma missão para mim e para você. Há uma missão para nós cumprirmos nessa terra. Eu acredito que até várias, mas a principal dela é o ID. E dentro do ID, que é a principal, né, existem missões dentro desse ID. O chamado ministerial de cada um dentro do ID. Porque quando Deus revela o meu chamado ministerial, é para desenvolver o ID. O primeiro chamado ministerial de Deus na minha vida foi missões, querido. E um tempo depois Deus falou que eu seria pastor, que eu não queria ser. E eu falei mesmo com Deus no monte, assim que essa palavra foi dada a mim ali no monte, e de madrugada que eu estava nesse monte, eu falei, eu não, pastor não quero mexer com pastor não. Primeiro, não tenho interesse de voltar a estudar. Segundo, não quero passar pela banca examinadora, ser examinado pelo homem. Eu vou seguir minha vida com o Senhor, vou fazer, vou cumprir, vou pregar o evangelho, vou falar do amor de Cristo, mas pastor não quero ser não. E lutei, queridos, lutei. Falei que eu não queria, e não queria, mas quando Deus fala, você obedece, né? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. E realmente veio o reconhecimento, mas o primeiro ministério chamado de Deus para minha vida é missões. Hoje eu sou missionário, sou pastor e capelão. Amo servir ao Senhor, independente do ministério reconhecido, né, a obra realizada dentro desses ministérios, eu quero viver o ID, porque Ele me chamou para ir. E dar frutos e frutos que permaneçam. Amém? Entendamos isso e vivamos isso diante do Senhor. Porque Deus tem grandes coisas para nós, mas o maior está por vir. A maior bênção, a maior realização na minha e na sua vida está por vir. É a volta de Jesus, é nos encontrarmos com Ele. Estamos clamando pela volta dele. Amém, queridos? Tem muita coisa para se cumprir, porque a igreja está omissa, a igreja está negligente. Mas vamos permanecer, vamos fazer aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Amém? E lembrando, você, não sei de onde, não sei como, quando você vai ouvir esse áudio, vai assistir esse vídeo, porque eu vou postar eles nas redes sociais. Queridos, ore por mim. Eu não tenho esse hábito de pedir oração, mas nós estamos vivendo um tempo que nós realmente precisamos interceder e orar um pelos outros. Ore pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha família. Amém? Porque eu quero viver nessa terra enquanto assim Deus permitir, quiser que aqui eu esteja, mas não vivendo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus continue nos abençoando e nos agraciando, nos dando o privilégio da tua presença, e nos envie, queridos, e nos envie. E que a gente obedeça e vá. Os macedônios estão clamando. Eu falei essa semana, comentei, não sei se foi só com minha mãe, eu comentei com as duas pessoas. Eu estou agora pelo clamor dos macedônios. Queridos, eu fiquei muito tempo em Jerusalém. E fiquei por dois propósitos, para ser revestido de poder e ao mesmo tempo para pregar para o meu povo. E não quiseram receber e não viver, principalmente os dos meus mesmos, os de sangue, família, parentela. Agora eu estou pelo clamor dos macedônios. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, talvez você esteja vivendo a mesma situação que eu. Não pare, não desista, não vire as costas para Deus, porque Deus vai te enviar os macedônios. Eu escutei um louvor e daqui a pouco eu vou escutá-lo de novo, vou meditar nele de novo. E que ele fala assim que Deus vai me usar, que Deus vai me enviar. E eu acredito que esse tempo está chegando. Eu fiquei muito tempo parado, fiquei assim, sem missões, eu fiquei mais local, fiquei uns 7, 8 anos em prol da minha casa, da minha família, né? A igreja eu fechei, não tenho interesse de abrir igreja de novo, não tenho, realmente eu não tenho.
congregar não está fácil, não está se encontrando pastores que realmente queiram cuidar de ovelhas, queiram, né, realmente ali, não que eu esteja com problema, esteja dando problema e seja preciso ser tratado, não é isso, queridos. É pastorear, é um momento assim de sentar, conversar, um conselho, uma orientação, uma oração, uma intercessão, né? Problemas que tiverem os meus, poder levar e pedir ajuda. Pastores não querem isso, queridos. Infelizmente, pastores ainda estão naquele ranço do querer só o dízimo e a oferta entrando e eles comendo a gordura das ovelhas e se deliciando na gordura das ovelhas, mas vai prestar conta. Então tá difícil, mas o altar do Senhor tá intacto, queridos. Esse eu não deixo tocar, não. E eu espero que você também não deixe. Aconteça o que acontecer, permaneça. O altar do Senhor precisa arder continuamente o fogo do Senhor. Amém? Da presença do Senhor. Porque sem Ele, nessa terra, é pior do que você imagina que talvez você esteja sentindo aí nas piores situações da sua vida. Amém? Então permaneça. Cristo te escolheu, como me escolheu também. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima mensagem. Você pode assistir aí nas redes sociais do YouTube, do Instagram, você vai poder ouvir lá nos meus podcasts, ok? Queridos, eu tenho mais de 31 países ouvindo as minhas mensagens, são mais de 500 mensagens postadas lá no meu Spotify. Eu estava comentando hoje com um irmão em Cristo que tem uma rádio também, que eu fiquei muito feliz de saber que o Irã está em 4º lugar em audiência dos meus podcasts, das minhas mensagens, queridos. Primeiro, os Estados Unidos com 57%, Brasil com 34%, Alemanha, agora eu não me lembro, e Irã com 0,5% de audiência. E os outros países vão caindo assim, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Mas os privilégios são 31 países. Eu vou postar o áudio deste vídeo, eu vou remover o áudio e vou postá-lo lá no podcast. Então você tem aí a oportunidade de ouvir essa mensagem, eu vou particionar ela e vou postar também lá no Instagram da Rádio Deus é Fiel sempre. Eu vou também postar no Kawai da rádio. Então você vai poder ouvir essa mensagem lá e glorificar o Senhor. Amém? Deus continue nos abençoando. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. Shalom, shalom.